Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro. Foi indicado aqui por essa revista da Wellstone Price Foundation, do ano 2012, volume 13, número 4, página 54. O livro indicado recebeu aqui eles colocam um dedinho para cima aqui, ó, quando o livro é bom, e um dedinho para baixo quando o livro é ruim. E por incrível que pareça, eles também fazem aqui comentários sobre os livros que eles acham ruim. Por exemplo, este cara aqui, ó, que eu não vou falar que livro que é. Então tem alguns livros aqui bons e ruins, e eu comprei os bons, né? E no caso aqui, o livro em questão é este livro aqui, Enquanto a Ciência Dorme, do professor Monte, da Universidade do Arizona, um PhD especializado em nutrição e principalmente na questão de envenenamento, tá? E o que a gente vai falar hoje é sobre um álcool, basicamente. Não é o álcool da bebida, pelo contrário, o álcool da bebida até ajuda a gente, eu vou explicar isso. Então tem um álcool que se chama etanol. O etanol é o álcool da uva, é o álcool da cana, é o álcool das frutas, basicamente. Etanol, tá? Não confunda com o do posto de gasolina, pelo amor de Deus, né? O de bebida é uma coisa, o de combustível é outra. Mas o etanol vem das plantas. E tem um outro que se chama metanol. Olha só, não confunda. O metanol, ele é conhecido como álcool da madeira, ok? O metanol é super perigoso. O etanol, não. Nosso corpo até ele usa o etanol, tá? Do caso da uva e companhia. Mas o metanol da madeira, ele é muito danoso para o nosso corpo. Para você ter uma ideia, se você tomar um drink pequenininho de metanol, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ficar cego, ok? O metanol ele atua muito nesta parte aqui, né? Olhos e principalmente cérebro. Então está relacionado ao Alzheimer e a gente vai falar sobre isso. Então o metanol ele é super perigoso, tá? É o álcool da madeira. Quando a gente ingere metanol, o nosso corpo ele tem uma facilidade o metanol gruda lá dentro se não me engano é da corrente sanguínea, de algo que movimenta o metanol pelo corpo. E ele é carregado principalmente para a nossa cabeça. Beleza. Quando você está exposto ao metanol, na verdade, se você fizer o uso do etanol, o álcool da bebida alcoólica que a gente tem por aí, você vai evitar o metanol, ok? Então se você tiver que fazer uma atividade que vai ter muito metanol, e você não quer que o corpo use esse metanol, não vá para o seu cérebro, a forma mais eficiente de evitar isso é você tomando um drink normal de uma bebida alcoólica, tá? Normal, né? Vinho, cerveja, qualquer coisa do tipo. Mas não é o que eu estou recomendando aqui, só estou fazendo um comentário, ok? Que o metanol ele é muito mais danoso do que o etanol. Na verdade o etanol ele faz até em determinadas doses é bom para nós, tá? Pelo menos é o que eu li no livro aqui. Então, se alguém quiser refutar, refuta o cara do livro, PhD da Universidade do Arizona, tá? Professor lá. E assim, o metanol é uma praga, tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês o que é o metanol. Deixa eu pegar aqui no livro. Metanol, álcool da madeira, já falei para vocês. Vamos pegar aqui a molécula de metanol. Metanol é isso aqui, ó. Aqui está o formaldeído, desculpa. Vamos lá, tá aqui, ó. Metanol é essa pombinha, ok? Aqui, ó. Uma pombinha é isto aqui, ó. Esse aqui é o arranjo do metanol, ó. Um carbono, 3 hidrogênios e uma ligação aqui com oxigênio e hidrogênio, ok? Isso aqui é o metanol. E ele põe no livro aqui como se isso aqui fosse só uma pombinha inofensiva, ok? Só que o metanol, ele rapidamente, dentro do nosso organismo, ele vai virar o formaldeído, que é isto aqui, tá? Ó. É um carbono
com 2 hidrogênios e uma ligação dupla aqui com oxigênio. Isso aqui é uma águia feroz, ok? Formaldeído. Então ele tem uma relação com o outro. Então basicamente o que ele diz aqui, ó, tá uma ilustração, entra a pombinha e sai a águia, tá? Não sei se dá para ver bem, ó. Entra a pombinha e sai a águia. Entra o metanol e forma o formaldeído, que é super perigoso para o nosso corpo. Ok. Quando uma pessoa toma um drink de metanol e morre por causa disso, e já aconteceu vários casos, é possível ver o metanol dentro do corpo da pessoa? É possível ver o formaldeído lá dentro? Não. O formaldeído é uma, vamos dizer assim, é uma molécula tão pequena que você não consegue ver com um microscópio. A tecnologia que a gente tem hoje não consegue ver o formaldeído, ok? Basicamente é isso. E ele some muito rápido dentro do nosso corpo. Ele faz o estrago e pum, some, tá? Agora, vamos lá, vamos por partes. Da onde vem esse formaldeído? Tá? Esse formaldeído é um assassino, ok? E o metanol é o assassino também, porque é o que forma o formaldeído. Da onde eles vêm? Então vamos lá. Vamos começar com uma história aqui. Até o século XVIII não existia nenhum relato de esclerose múltipla, tá? Muitas pessoas pensam que no século XVIII não existiam médicos e não existiam estatísticas, tá? Muitos médicos vão vir aqui e vão falar o seguinte: não, mas é que a esclerose múltipla só foi identificada depois, etc, tal, mas antes também existia. Para vocês terem uma ideia, os médicos de antigamente eram tão bons ou melhores do que os de hoje em dia para identificar doenças. Aqui não está falando em abrir peito de pessoa com uma motosserra e trocar o coração, tá? Inclusive, bom, não vou fazer comentários. Mas os médicos de antigamente eles eram muito bons em classificar doenças. Então eles tinham essa qualidade. E não existiu no século XVIII esclerose múltipla. E de repente, a partir de um momento lá do século XVIII, antes do século XVIII não existia, né? A partir do momento do século XVIII, passou a existir esclerose múltipla. Interessante isso. E o que teve associado a isso? Que evento histórico aconteceu? O que aconteceu foi a invenção do canning. O canning, o que é? É quando a gente preserva o alimento na latinha, por exemplo. Molho de tomate, frutas enlatadas, tipo pêssego em calda, essas coisas. Então isso aí tem metanol lá dentro, isso aí faz mal pra gente. Então isso apareceu, o primeiro passo para aparecer essas doenças horrorosas, principalmente esclerose múltipla, foi o canning, tá? Que é esse negócio de preservar nas latinhas ou em vidros e coisas do tipo. Beleza. Agora, isso acontece principalmente com canning do quê? De frutas. O canning de peixe e o canning de carnes tem outros problemas, mas não esse, não é um problema com metanol. Então se você está pensando na sardinha, não tem problema. Agora se você está pensando no pêssego em calda, sim, isso aí tem metanol. Beleza, as frutas. Ok. Aí depois, a gente teve um problema aí de saúde pública por causa disso, mas ainda não foi tão absurdo. Quando de repente foi lançado a segunda grande onda de metanol nos seres humanos. Qual foi? Vamos ver se vocês adivinham. Vamos lá. Aconteceu no século XIX com a invenção da máquina automática de fazer cigarros. A indústria começou a fazer cigarros em massa, né? Começou a fazer propaganda e inseriu a maior quantidade de metanol já vista nos seres humanos, tá? O cigarro ele é cheio de metanol. E eu ainda não falei o que o metanol causa. Mas, o que aconteceu então? Começou a surgir vários tipos de câncer, além da esclerose múltipla e o Alzheimer, tá? Tudo isso nasce com o cigarro. Beleza. Aí passa mais um tempo, na década de 80, acontece uma coisa pior que o cigarro. Putz, mais metanol do que o cigarro. Você fica assim, o que? É possível isso? Como é que enfiaram mais metanol no ser humano? Aí foi o seguinte, eles descobriram um açúcar barato.
O açúcar, algumas pessoas não vão acreditar, mas o açúcar da cana-de-açúcar, que a gente usa, aquele açúcar branquinho, ele é mais caro de produzir do que o aspartame. O aspartame, ele é lotado de metanol, ok? Ele é um veneno para o corpo. Ele produz câncer, segundo este livro aqui, ele mostra isso com muitos gráficos, ele produz câncer, ele faz uma desgraça com o nosso corpo. O aspartame. O aspartame, ele é mais perigoso do que o cigarro, por quê? Porque uma pessoa pode ir lá e tomar 2, 3 latinhas de refrigerante com aspartame. Eu, por exemplo, pensei, não, eu não uso aspartame. Yes! Né? Só que eu compro uns picolés no Walmart, às vezes para as crianças, comprava, né? Uns picolézinhos, que é baratinho, assim, vem um pacote com uns 20 picolézinhos, custa $1. $1,20, sei lá, uma coisa desse tipo, e vem uns 20. Aquilo ali para a criançada é uma maravilha. Beleza. E aquilo lá diz o seguinte: não tem açúcar. Ó que maravilha, não tem açúcar. Agora pensa, um negócio que não tem açúcar. Eles usaram uma coisa mais barata do que o açúcar para fazer o picolé. Por quê? Porque o picolé custa $1,20. 20 picolés, $1. Então, tipo assim, o que eles usaram? Adivinha? Aspartame. Então, por mais que você pense, eu não estou usando aspartame, a indústria vai enfiar aspartame em você. Por quê? Porque o aspartame ele é mais barato do que o açúcar da cana, tá? Você pode comprar mais caro no mercado, mas para a indústria ele é mais barato do que o açúcar da cana, tá? Ele é um produto químico. Agora, já se sabia que o aspartame produzia câncer em ratos quando ele foi aprovado, já sabia um monte de coisa. E a primeira vez ele foi rejeitado pelo governo americano. Só que o líder da indústria lá do aspartame, o Donald Roosevelt, que fez parte até do governo Bush, ele tinha acesso ao governo e conseguiu aí aprovar o aspartame na marra, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Então assim, o pior de tudo, em primeiro lugar, é o aspartame. Isso aí gera muito metanol no nosso corpo. Segundo lugar, cigarros, ok? Terceiro lugar, os canning, que é os produtos enlatados. E aí vem outras coisas. Agora, me diz uma coisa, vocês acham que alguém em sã consciência usaria metanol, esse produto que causa câncer? Hã? Ok, vamos lá. Teve um estudo nos Estados Unidos muito curioso, que mostrou que os professores do primeiro grau principalmente, eles tinham uma quantidade de câncer maior do que a população como um todo. Então, assim, muitos professores de criancinha com câncer. Será que as criancinhas estão deixando os professores loucos? Não, não era. Sabe o mimeógrafo, aquele negócio que você girava uma manivela e tirava a cópia das provas? Aquilo ali usava um álcool para tirar a cópia. Aquele álcool é de 40 a 100% de metanol, ok? Então, assim, quem trabalhava com aquele negócio de tirar cópias, pelo menos aqui nos Estados Unidos, muitos professores que trabalham com aquilo ficou com câncer depois, tá? Então, assim, coisa horrorosa, tá? A gente nem imagina, as pessoas não ensinam pra gente, a gente fica sem saber. Agora, o que inclui o aspartame, né? Que doenças estão associadas ao aspartame e principalmente ao metanol? Principalmente câncer, tá? Alzheimer e outras doenças. Tudo que tiver a ver com a cabeça, que nem Alzheimer, tem a ver com metanol principalmente, tá bom? Agora, olha que interessante. O aspartame, ele tem um indício, ele não diz que é prova, tá? Mas ele teve um indício de que o aspartame foi o gerador, foi o causador de muita má formação de fetos, principalmente no tubo neural. Então, começou a aparecer isso, o pessoal colocou aspartame, de repente as grávidas começaram a apresentar esse problema de formação de feto. Aí o que aconteceu? O pessoal indicou o ácido fólico. O ácido fólico, agora vamos lá, vou começar pela parte boa. O ácido fólico, ele neutraliza o metanol, tá? Do aspartame, da fumaça e etc. Então,
anota aí, o ácido fólico, ele neutraliza os efeitos dos danos produzidos, pelo metanol, ok? Agora, vem a pergunta, o ácido fólico, faz bem para a formação do feto? Resposta, se não tiver metanol, não. Se for uma pessoa saudável que não está usando metanol, não está usando aspartame, não fuma, etc, tal, o ácido fólico, ele não faz bem. Interessante, é o que ele diz no livro, não sou eu que estou falando, não sou médico, tá? Tô lendo o que está escrito no livro aqui. Agora, quando a pessoa está sujeita a isso, e é o meio ambiente que a gente vive está cheio de metanol, então o ácido fólico sim protege a criança, só nessa condição específica. Agora, olha que interessante. O que é a doença autoimune, né? As doenças autoimunes é mais ou menos o seguinte: nosso sistema imunológico ataca nossas próprias células sadias. Não tem problema nenhum nosso sistema imunológico atacar células nossas que estão com problema, por exemplo, uma célula que está com vírus. Mas ele não deveria atacar uma célula sadia. Este cara aqui, ele está fazendo uma associação entre a célula sadia com uma célula, com algo que a gente não consegue ver lá dentro, mas ela não está sadia. O formaldeído, ou seja, o metanol vai formar o formaldeído dentro da célula, e o formaldeído ele corrompe o DNA humano. Então, quando a gente fuma um cigarro, usa um aspartame, uma bebida com aspartame, etc., o metanol disso vai formar um formaldeído lá dentro da gente, que vai entrar na nossa célula e ele vai corromper o DNA da célula. Essa célula vai se multiplicar com o DNA corrompido. Então o nosso sistema imunológico, embora os microscópios que a gente tenha não consiga ver isso, o nosso sistema imunológico ele é tão bem feito que ele encontra as células que estão com problema de DNA que nem um microscópio mais moderno hoje consegue ver. Então o nosso sistema imunológico ele não está atacando as células positivas. A doença autoimune, que o pessoal fala, o nosso sistema imunológico ataca células boas nossas, não é isso. Ele está atacando uma célula maligna, mas que os cientistas de hoje vêm e falam, não, essa célula está boa, mas ela não está boa. Simplesmente a gente não tem microscópio bom o suficiente para ver o problema. Mas o nosso sistema imunológico vê o problema, vê que o DNA está corrompido, o DNA humano dentro da célula está corrompido e ele mata a célula. Então, na verdade, a doença autoimune que o pessoal fala tanto é uma bênção, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam. Agora, lógico, é ruim, né? Lógico que é ruim. Mas, se você for pensar que você se contaminou, você está contaminado, estaria para morrer, e o seu sistema imunológico está trabalhando, produzindo um efeito que é chamado de doença, a gente só tem que agradecer ao Criador que fez tudo certo, e a gente tem que parar e prestar atenção no que a gente está fazendo de errado, ok? A ciência está aí. Isto aqui que eu estou falando hoje já é muito bem conhecido desde a década de 80, só que não é novidade, tá bom? Só que não, esse livro aqui, do que ele está falando aqui, são pesquisas de muitas décadas, na verdade. Ele põe aqui vários gráficos, eu não vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar gigantesco, mas assim, você vai encontrar aqui todos os gráficos que você precisa, tabelas, etc, para quem tiver interesse. O cara é muito, vamos dizer assim, dá muitas voltas para explicar a mesma coisa, mas a informação é muito útil, tá? Vamos pegar aqui um pouco de tabelas. Por exemplo, aqui, ó, que é a relação entre o consumo de cigarros, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, e o câncer de pulmão, né? Ou seja, o câncer. O que o metanol faz? Produz câncer. Para onde vai a fumaça do cigarro? Pulmão. Você toma um drink de metanol, para onde vai? Cérebro. O que ele vai produzir? Alzheimer, cegueira e outras coisas. Mimeógrafo dos professores gera o quê? Então assim, paciência. Esse aqui é o conteúdo, década de 80, década de 90, todo mundo já devia saber, tá bom? Mas paciência. Por hoje é isso. Muito obrigado.